São 8 horas e 15 minutos, já pulando para 8h16. E você sabe, essa pandemia do coronavírus que começou na China, se espalhou por inúmeros países do mundo, pelo nosso Brasil, tem ocasionado reflexos negativos em várias áreas, talvez todas elas. Alcança praticamente todos nós. Medidas como o fechamento das fronteiras, paralisação de serviços não essenciais, isolamento social da população. Quero conversar aqui com o Paulo sobre isso. Todas medidas adotadas nesta busca de se evitar a proliferação do vírus. A sociedade está em pânico. Eu, aliás, vou fazer 55, nunca tinha visto isso. Para que entendamos melhor as consequências da pandemia de coronavírus nas sociedades, vamos conversar agora com o sociólogo Paulo Teles. Comentava com ele, essa visão é importante. A visão filosófica já abordamos, essa visão sociológica deste momento tão especial. A gente vê como é triste essa solidão forçada, tudo mais, enfim. Vamos conversar agora com o nosso sociólogo Paulo Teles. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder contribuir com vocês. Prazer é meu. Repete para todos nós. Você acabou de me dizer uma frase muito interessante que encerra uma reflexão muito profunda. Conta para nós dessa frase. Recentemente, numa reportagem publicada pela BBC Brasil, o virologista Atila Yamartino disse o seguinte: sair do isolamento social agora é voltar para um mundo que já não mais existe. O mundo mudou, estamos testemunhando uma mudança drástica e acelerada, especialmente pelo compartilhamento das informações nas redes sociais, que gera um misto de pânico e, ao mesmo tempo, um misto de surpresa e também de grandes dúvidas sobre aquilo que nos aguarda. A verdade é que o mundo que nós conhecíamos há 20 dias atrás, ele não mais existe. Você tem uma Europa fechada, uma Itália que está, infelizmente, acumulando mais de 10 mil mortos, as fronteiras sendo fechadas e nós tendo que nos habituar, sendo nos impostos a criar novos mecanismos de sociabilidade e principalmente de solidariedade, que é o que mais importa nesse momento. Paulo, exatamente o que eu iria te perguntar a respeito dessa mudança nas sociedades. Isso está ocorrendo, até te perguntei, você já falou, não, isso já está acontecendo, vai acontecer, não, isso já está ocorrendo. Acontecerão mudanças drásticas na socialização, nos contatos, nas relações entre as nações, relações entre as pessoas. Isso vai acontecer de uma maneira bem drástica, Paulo? Acredito que sem sombra de dúvida. Na verdade, no momento em que você tem um lockdown, como aconteceu nos Estados Unidos, como está acontecendo na Europa, e a América Latina, a Argentina já está fazendo lockdown, o Brasil também já está passando por isso, então essas mudanças já estão acontecendo. Em paralelo ao que o meu colega entrevistado anteriormente comentou sobre a questão do abuso dos preços, claro, nós temos momentos em que, como diria o filósofo Albert Camus ou Albert Camus, a pior das pandemias, a pior das epidemias não é a epidemia biológica, é a epidemia moral. Mas há também um fator de solidariedade. Você tem pessoas hoje, por exemplo, promovendo eventos da varanda da sua casa, você tem videochamada, você tem a possibilidade de você tentar burlar esse enclausuramento. É muito difícil lidarmos com nós mesmos e a pandemia ela tem nos obrigado, nesse processo de confinamento, a lidar com nós mesmos. Mas talvez seja nesse momento que a gente possa refletir sobre uma série de comportamentos que nós temos tido nos últimos anos, especialmente o comportamento de ódio, que tem sido marcante na sociedade brasileira, especialmente o comportamento de violência. Então, talvez esse seja um momento que, infelizmente, de forma forçada, nós sejamos obrigados a pensar e a refletir sobre que sociedade nós temos e que sociedade nós desejamos. Ao mesmo tempo, é um momento em que nós devemos pensar também em ajudar o próximo. Comprar dos pequenos negócios, por exemplo, aquele comerciante daquela mercearia, aquela padaria menor que está passando dificuldade agora. Pensar o papel do Estado na sociedade brasileira. Por exemplo, seria o momento do governo estadual e da prefeitura discutir o adiamento, o parcelamento de alguns impostos, de algumas cobranças que estão sendo feitas, como, por exemplo, energia e água. Seria o momento de pensar em que pese o Estado brasileiro na participação da vida cotidiana do cidadão brasileiro. Nós temos uma Inglaterra que vai utilizar 17% do seu PIB
tá, para conter a crise, a recessão econômica. Nós temos os Estados Unidos que está investindo 2 trilhões de dólares. Impressionante, tá? né? É 6% do PIB, é um valor assim, a Alemanha 12%. Então, o Brasil é um país que tem uma economia. Tudo bem, nós não podemos comparar a economia brasileira e a economia desses países, mas ao mesmo tempo podemos comparar o papel do Estado brasileiro na vida do cidadão brasileiro. É um momento que tudo vai mudar, então todos os discursos, todos os pensamentos, todas as posturas econômicas devem mudar e eu peço que o cidadão e o espectador entenda que nós não somos indivíduos que devemos pensar de maneira dicotômica, não é economia ou a vida, são os dois. Tá? Economia e vida. Ô Paulo, eu estava pensando, todos nós estamos pensando muito, a gente está refletindo demais. Eu assisti primeiro a um filme, fiz o caminho inverso. Assisti o filme, depois fui ler o livro porque fiquei apaixonado pelo tema. O ensaio sobre a cegueira do Saramago, Sim, português fabuloso. José Saramago. E aí diz exatamente sobre isso, o quanto nós podemos estar cegos. Aí num determinado momento, a médica, a única entre eles que não era cega, se fez de cega para se inserir naquele contexto. O quanto nós estávamos cegos e nós não sabíamos. Eu estou valorizando qualquer atitude, por mais banal que seria atravessar a rua e ir numa padaria, curtir uma praia, coisas que eram comuns para mim, e eu ainda estou saindo para trabalhar, porque a minha atividade ela é essencial, levar a informação para as pessoas. Agora, imagina as pessoas enclausuradas, Paulo. A quantidade de professores, por exemplo, que é o meu caso, que estão produzindo videoaulas, que estão fazendo hangouts, que estão fazendo lives para ajudar os seus alunos que estão em preparação para o Enem. Mas eu acredito que a palavra solidariedade é uma palavra que deve ser até ampliada nesse aspecto. As pessoas que vivem em condomínio, né, seria bom, por exemplo, o síndico do condomínio entender o que é que está se passando com os idosos desse condomínio. Se eles precisam que alguém compre algum produto para eles. Muitos desses idosos estão em confinamento e isso potencializa os aspectos da depressão, de doenças pré-existentes, tá? É o momento, por exemplo, de nós nos repensarmos enquanto sociedade, mas principalmente enquanto comunidade. Eu acho que essa é a palavra mais importante do momento, a comunidade. O que é que eu posso contribuir para o outro? Aristóteles, ele fala no livro Ética Nicômaco e Política, que política é basicamente você se dedicar a adotar um comportamento individual para o bem-estar em comum. Então, eu acho que nada mais importante agora é pensar enquanto eu, enquanto indivíduo, posso contribuir para a minha comunidade. Tá? Desde comprando no pequeno negócio, desde ajudando um idoso que mora no meu condomínio, ou a pessoa que está na minha rua, cobrando das autoridades via redes sociais. As redes sociais revolucionaram o mundo político. Você não precisa mais ir na porta do político para demandar coisas dele. Você pode fazer essa pressão por rede social, fazer vaquinhas virtuais para ajudar pessoas, né? Lembrar, por exemplo, das pessoas em condição de rua, né, que vão passar, se a crise vai ser drástica para nós, imagina, por exemplo, as pessoas que estão em condição de rua, né, pessoas que, por exemplo, estão se preparando para a crise. A crise mal começou, na verdade, nós ainda não somos o epicentro da crise. Então, passaremos por momentos muito difíceis e são nesses momentos de dificuldade que nós precisamos pensar nisso. Eu também fui impactado por um filme recentemente chamado O Poço, que ele discute muito essa questão da solidariedade. Ainda não assisti, são os vários níveis e tal. Isso, eu vale vi a muito chamada, a pena. é bom ouvir. Só como dica, e isso é importante, Paulo. Vale muito É importante a dica porque você está em casa, eu pensei em assistir, assista ou não? Assista. Que é legal. Vale muito a pena. Prezado sociólogo, meu querido Paulo Telles, muito obrigado pela reflexão. E de novo, Paulo, eu acho importante todos os profissionais da medicina, profissionais da saúde, mas vocês que são pensadores sociais, vocês são fundamentais. Eu aqui faço questão, olha, convide um sociólogo, convide um antropólogo, convide um filósofo, a filosofia é extraordinária. Vamos repensar conceitos e entender exatamente o que está acontecendo conosco agora. Paulo, agradeço demais sua contribuição, um ótimo dia e muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, sociólogo Paulo Telles esteve conosco.